Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para encerrarmos o capítulo 4 da Praxis da Psicologia com a aula 3. Nesses últimos dois vídeos, eu tenho certeza que as informações ali trazidas promoveram mudanças substanciais no jeito de vocês enxergarem a psicoterapia, tá? Se não mudaram, gentileza, volta lá, assiste de novo, que tem alguma coisa errada, tá bom? E hoje nós vamos encerrar esse capítulo 4, começando falando sobre a paixão da tristeza e o vício da inveja. Então, nós vimos falando que a enfermidade da alma por acidente, a enfermidade psíquica e a enfermidade da alma por analogia. Falamos sobre os princípios que vão nortear a personalidade viciosa e começamos a descer mesmo aos vícios, soberba, vanglória, enfim, para que a gente consiga de fato ter um aparato mais completo e mais iluminador para que a gente consiga lidar com isso dentro do setting terapêutico. Tá bem? Deixa eu ajeitar aqui. Então vamos lá. A paixão da tristeza e o vício da inveja. O Echevarria começa esse capítulo afirmando para nós algo absolutamente decisivo. A tristeza não é necessariamente patológica. Antes de qualquer coisa, a tristeza é uma paixão do apetite concupiscível. Ou seja, o que isso quer dizer, Marina? Eu não sei muito bem o que é isso. A tristeza é uma resposta afetiva natural que surge diante da presença de um mal. Tudo certo, tudo ok. Nesse sentido, ela não é nem imoral e nem moral, ok? Só isso aqui já afasta para nós a identificação moderna imediata entre tristeza e doença mental. Porque tristeza, no final das contas, pertence a uma estrutura normal da nossa vida afetiva. São Tomás faz uma distinção interna muito importante dentro dessa mesma paixão. Ele distingue duas formas, a dor e a tristeza, dentro da mesma coisa. Porque vejam, a dor em sentido próprio depende sempre da apreensão tátil de um mal. Então, eu sinto um dano, é um dano sofrido dentro de uma apreensão tátil, ok? Sinto a dor no meu corpo. Principalmente da ausência sensível de um bem corporal e ela vai se opor, portanto, ao prazer corporal. Estou aqui falando, no final das contas, minha gente, da dor física, que é ligada diretamente ao corpo e diretamente aos sentidos externos. Já a tristeza, propriamente dita, é o que nós podemos chamar explicitamente de dor psíquica. Veja, não é mais uma apreensão tátil, é um julgamento psíquico. Então, nesse aspecto, a tristeza depende, sobretudo, das potências cognitivas interiores, dos sentidos internos, imaginação, memória cogitativa, e também da razão, tá? E aqui ela não se opõe ao prazer corporal, ela se opõe, nesse sentido, ao gozo psíquico, ok? Então, o mal aqui não é apenas sentido, como na apreensão tátil da dor, mas ele é compreendido, interpretado, significado. Percebem a diferença entre dor e tristeza? Maravilha. Então, essa distinção nos leva a uma afirmação muito importante. Tanto a dor quanto a tristeza pressupõem não só padecer um mal, mas ter a consciência desse mal. Perceber isto como um mal. Encarar isto como um mal. Isso aqui é muito importante. Porque eu não estou falando, gente, de um sofrer por sofrer, um sofrimento cego. Eu estou falando de um sofrimento percebido como tal. E é justamente isso que explica, inclusive no setting terapêutico, como que o fulano passa pela mesma situação do cicrano. O fulano sofre, se sente triste e o outro não. Então, a depender de como eu recebo, como eu processo essa essa dor psíquica que chega para mim, eu sentirei uma tristeza mais ou menos profunda. Então, justamente pelos sentidos internos e pela razão, o caráter de mal pode ser percebido muito mais profundamente. E é por isso que a tristeza alcança o significado do mal. Se eu perco algo, se eu me frustro, se eu fracasso, se eu tenho uma ausência de sentido, tudo isso pode me provocar tristeza, a depender de como eu interpreto isso psiquicamente. Já a dor corporal pode ser mais intensa em termos sensoriais, porque corresponde a uma corrupção do organismo, mas a tristeza atinge um núcleo mais profundo, percebe? Ela atinge um lugar psíquico, um lugar existencial, e nesse sentido ela pode incomodar muito mais. E é por isso que as dores exteriores podem ser sofridas voluntariamente para evitar a dor interior. Então, por exemplo, uma pessoa pode aceitar uma dor física, um esforço, um sacrifício, uma penitência, um martírio, ao fim e ao cabo, que é o ápice da fortaleza,
para escapar de uma tristeza profunda. Então, alguém pode aceitar perder a sua vida, ou seja, sentir uma dor profunda, para se salvar, para não negar a sua fé. Então, eu aceito receber uma dor física para não sentir uma dor psíquica. É isso aqui que os santos fazem, ok? Então, vamos lá. Diante disso, nós podemos concluir que nem toda tristeza é patológica, porque ela é, antes de tudo, uma paixão natural diante do mal percebido. Parece óbvio, mas muitas vezes a gente fica ah, patologizando a tristeza, muitas vezes. A tristeza pertence propriamente à vida psíquica, não diretamente ao corpo, e nem à alma intelectiva propriamente. A tristeza é mais profunda que a dor corporal, porque ela toca no significado do mal, não toca só na sensação do mal. E a patologia começa não na tristeza em si, mas quando ela perde sua proporção ao mal real, ela se fixa de modo habitual ou quando ela decorre de uma distorção cognitiva. Lembra? Quando eu estou com a imaginação ou com a cogitativa viciadas. Gente, isso aqui é muito importante dentro do setting terapêutico. Eu vou falar de novo. Quando que a patologia dentro da tristeza aparece? Quando ela perde sua proporção ao mal real, eu estou sofrendo muito mais do que eu deveria em virtude daquele mal que me tocou. Quando ela se fixa de modo habitual, eu estou sempre triste, melancólica, independente do que está me acontecendo. Não tem dor psíquica direta naquele momento e eu continuo nesse mesmo estado habitual. Ou quando ela decorre de uma distorção cognitiva, a minha imaginação está desordenada, minha cogitativa está viciada. Ok? Então, o que a gente tem que fazer não é eliminar tristeza, é discernir de que lugar ela vem, para onde ela vai, qual é a distorção que tem ali, se a pessoa está sentindo corretamente, qual é a causa disso, qual é a ordenação dessa tristeza ao bem. Porque você pode estar profundamente triste e mesmo assim estar feliz. Porque você sabe que você está fazendo a coisa certa. Ou você pode estar profundamente triste e mesmo assim estar feliz. Quando uma mãe católica perde um filho de 2 anos, mas o perde sabendo que com certeza ele está no céu. Ela está feliz porque o amor é o desejo de eternidade do outro. E como ela ama esse filho e o outro está na eternidade com Deus, então ela está feliz. Porque ela sabe que se esse filho ainda não teve condição de pecar, porque não entrou na idade da razão e ainda não recebeu o sacramento da Eucaristia, por exemplo, mas já está batizado, então ele está salvo. Então perceba, eu posso estar profundamente triste com a morte de um filho de 2 anos, mas posso estar também feliz. Então tem muita coisa aqui a ser levada em consideração dentro desse arcabouço, tá? Então, a causa imediata da tristeza é a estimação da presença de um mal. Um mal que corrompe um bem já possuído. Cara, esse mal corrompe aquilo que eu já tenho. Ou impede que eu consiga fruir de um bem que eu desejo profundamente. Eu posso me entristecer por esses dois motivos. Então, não é uma mera sensação, mas é um juízo, mesmo que muitas vezes ele seja implícito. Um juízo pelo qual o sujeito reconhece que algo que lhe convinha foi perdido, que algo que lhe convinha foi frustrado. E é por isso que a tristeza pertence ao apetite concupiscível, enquanto informado pelas potências cognitivas internas. No entanto, como sempre, Santo Tomás vai a fundo, vai mais a fundo ainda. A tristeza não nasce apenas da perda de um bem qualquer. A tristeza nasce do sentimento de dano a um apetite mais radical, que o Echevarria chamou de apetite de unidade. Olha só que coisa maravilhosa. Todo aquele que vive tende naturalmente à unidade, à sua própria integridade, à coesão das suas potências e, sobretudo, à união com o bem amado, que completa e atualiza a sua natureza. Então, a minha unidade se completa quando eu me uno ao bem que é conveniente, aqui não como utilitário, tá? Que é conveniente, que adere, que se acopla à minha natureza de modo perfeito para que eu seja cada vez mais eu mesmo. Então, o mal que causa tristeza é aquele mal que desagrega, que rompe com essa unidade, tanto real quanto simbólica, e que impede, portanto, a comunhão com aquilo que era vivido como um bem próprio da minha natureza. E é por isso que a tristeza tem sempre uma dimensão de ruptura. Ruptura consigo mesmo, ruptura com o outro, ruptura com o sentido, ruptura com a finalidade. Ela sinaliza para nós que algo que sustentava a minha unidade foi danificado. Isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui é muito importante. E é nesse sentido que a tristeza toca muito fundo em nossa vida psíquica. Ela não diz apenas isso dói, mas ela diz algo que eu precisava para ser inteiro me foi retirado. Olha que coisa. E daqui vem uma consequência bastante importante. Sentir tristeza pode ser não apenas normal, mas necessário e até virtuoso.
Porque existem algumas perdas que de fato devem nos entristecer. E existem há males que, e se existem há males é ótimo. E há males que, se não causam tristeza, indicam uma insensibilidade moral ou uma desordem afetiva. Nem tudo é a vida acontecendo, tá, gente? Nem tudo é, tá bom, levanta, vai lá e faz e finge que nada aconteceu. Ou você não deveria estar sofrendo tanto, onde está a sua fé? Nós somos seres humanos e existem coisas pelas quais nós deveríamos, obviamente, sofrer, tá? A ausência total de tristeza diante do mal pode ser tão patológica quanto o seu excesso. Mas, ao mesmo tempo, e aqui está um outro ponto delicado, a tristeza é, entre as paixões, a que mais se aproxima da patologia. Por quê? Porque ela corresponde a uma perda de uma disposição natural. Lembram? Algo que sustentava o meu dinamismo vital foi ferido. E é por isso que ela tende a produzir efeitos negativos tanto no plano psíquico quanto no plano corporal. Santo Tomás chega a dizer que a tristeza comporta uma certa fadiga ou uma enfermidade da força apetitiva. É como se o meu apetite perdesse o ímpeto natural em direção ao bem. Isso é muito sério. E é nesse sentido que ele assinala 4 efeitos principais da tristeza que são extremamente clínicos. Primeiro, ela obsta a faculdade de aprender, porque a alma que está triste se fecha, ela perde a abertura para o novo, ela se fixa no mal percebido, então ela fica apática, ela não quer aprender coisas novas. A tristeza oprime a alma, porque ela produz um peso interno, uma sensação, digamos, de um sufocamento existencial, a depender do seu nível. Ela debilita a operação, ou seja, ela reduz a capacidade de agir, de decidir, de perseverar, sem dúvida nenhuma. E ela danifica o corpo, seja por vias diretas, porque ela causa alterações fisiológicas, lembra? Que a gente falou das questões psíquicas que têm impacto no corpo e o corpo é atingido por acidente. Ou seja por vias indiretas, como por exemplo pela inibição do movimento vital, que também vai repercutir no corpo. E esses 4 efeitos explicam por que a tristeza prolongada ou desordenada pode deslizar para quadros patológicos, mesmo quando a sua origem for legítima. E por fim, seguindo São João Damasceno, São Tomás distingue 4 formas especiais de tristeza, conforme como o mal é apreendido e vivido. Eu tenho a assídia, que é uma tristeza diante dos bens espirituais, considerada aqui como paixão, não como vício ainda, tá? Eu tenho ansiedade e angústia, que é a tristeza diante de um mal futuro, apreendido como iminente, vai acontecer, não tem como eu evitar. Eu tenho a misericórdia. A misericórdia é um tipo de tristeza. A misericórdia, que é a tristeza pelo mal alheio, apreendido como próprio. Então, eu me entristeço pelo seu mal, como se eu mesma estivesse padecendo disso. Olha que maravilha. A misericórdia é um tipo de tristeza, uma tristeza benéfica. Vejam como a tristeza não é um mal em si mesmo. E eu tenho a inveja, que é a tristeza pelo bem alheio, enquanto percebido como um obstáculo à minha própria excelência. Olha que maluquice. A inveja é uma das maiores maluquices humanas. Como se o outro estar bem impedisse que eu ficasse também. Então, nós temos aqui a assídia, a ansiedade ou angústia, a misericórdia e a inveja como os 4 tipos principais de tristeza. Tudo isso aqui, gente, converge para um princípio fundamental. A tristeza é um sinal de ferida na unidade do sujeito. Ela não deve ser eliminada indiscriminadamente. Está triste, fica feliz, vamos resolver esse negócio. Não, ela deve ser interpretada. Então, a clínica não começa tentando tirar a tristeza. Ela começa se perguntando qual unidade daquela pessoa foi rompida, que bem foi perdido ou impedido, que apetite profundo foi ferido. Só quando essa pergunta é respondida, a tristeza pode então cumprir a sua função própria e não se degenerar em enfermidade, ok? Bom, a tristeza e a dor são paixões contrárias ao deleite e ao gozo. E é por isso que o primeiro princípio terapêutico para a tristeza é simples e profundamente realista. O que é contrário? Se cura pelo contrário. Então, se eu estou triste, qual é a primeira coisa que eu preciso utilizar para combater? Algo muito similar a título de questão psíquica e que vem combater de forma contrária, que é o prazer, que é o gozo, ok? O gozo é o primeiro remédio para a tristeza. Qualquer forma de deleite pode mitigar qualquer tristeza, porque o apetite está aqui triste. Eu venho e introduzo no apetite um bem que contrabalança o peso do mal presente. Então, tudo depende da proporção de intensidade. Primeira coisa, por quê? Uma tristeza profunda não pode ser vencida por um gozo leve, ok? Às vezes a tristeza vence o deleite, outras vezes o deleite prevalece sobre a tristeza. Então, não existe aqui uma
Ah, não existe aqui algo automático, digamos assim. Tal gozo vai vencer tal tristeza, mas a gente pode tentar fazer uma proporção. Eu me lembro muito que eu tinha uma paciente, logo quando eu comecei a atender, que ela estava muito cansada de tudo, ela tinha muitas atribuições e tudo mais, e ela estava muito triste porque ela se sentia o tempo inteiro sobrecarregada. E ela não podia se desfazer de nenhuma das sobrecargas dela. E eu falei pra ela que às vezes a gente só precisa descansar pra poder combater de novo. Eu falei, olha, qual foi a última vez que você comeu a comida que você mais gosta? Ela, nossa, Marina, tem muito tempo, eu só vivo pros outros, servindo os outros, pensando nos outros, de domingo a domingo. Aí eu falei, qual é a comida que você mais gosta? Tal coisa. Mas eu não posso parar pra comprar não, porque eu tô fazendo comida. Então você vai ligar pro delivery, você vai pedir, você vai, enquanto seu feijão cozinha, era 11 horas da manhã. Enquanto seu feijão cozinha, você vai comer isso aqui com calma e depois você vai voltar pra fazer o feijão. Aí ela, só isso? É só isso, vai lá. E ela fez, e naquele dia ela se sentiu bem. Então, tem coisas que a gente precisa ponderar, que parecem pequenas, parecem bobas, mas que de fato vai nos ajudar bastante nesse sentido, tá? E aí, a partir desse princípio geral, o Santo Tomás enumera, além do gozo, mais 4 remédios concretos contra a tristeza, que correspondem a diferentes níveis do ser humano, digamos assim. O primeiro, no caso, o segundo, né? O primeiro é o gozo. O segundo é a expressão da dor pelo pranto e pelos gemidos. Então, o choro aqui não é visto como fraqueza. São Tomás compreende que o choro promove um alívio natural daquele apetite que está oprimido ali, represado. Então, quando eu expresso exteriormente a tristeza, a minha alma deixa de carregar aquilo de modo comprimido, havendo uma espécie de descarga que reduz aquela pressão interior. Então, o remédio atual aqui, no nível psíquico, afetivo, é o choro. Vejam, o choro não é nem cognitivo nem moral, ele é psíquico e afetivo, ok? O terceiro remédio é a compaixão dos amigos. Se a tristeza nasce de uma ferida na unidade, a amizade restaura essa unidade por participação. É como se eu, pelo bem que existe na minha personalidade, tá? Eu empresto esse bem ao meu amigo em virtude da unidade da amizade. Olha que coisa maravilhosa. Então, ser compreendido, ser acolhido, ser acompanhado, divide o peso do mal que eu estou levando e reintroduz em mim, numa comunhão, aquilo que eu havia perdido em virtude da tristeza. Então, a tristeza diminui necessariamente quando se percebe que o mal que eu sofro, eu não sofro sozinho. E aqui, nesse caso, eu não tenho mais um remédio psicoafetivo, mas um remédio relacional, profundamente humano. O quarto remédio é a contemplação da verdade. Aqui a gente entra num nível mais alto, e é por isso que a gente tem que olhar para os remédios possíveis e dar para aquela pessoa aquilo que ela é capaz de suportar e aquilo que faz sentido para ela. Nem todo mundo vai sentir alegria, vai sentir gozo contemplando a verdade, mas se é o caso do seu paciente, você pode propor isso aqui. A verdade, sobretudo a verdade última, relativiza o mal presente. Se eu estou encarando a verdade, principalmente a verdade última, parece que aquele mal já não dói tanto mais. Porque olha só a verdade última, que estupenda, que maravilha. Então, essa verdade reinsere a dor numa ordem maior e reabre para mim o horizonte de sentido. Vejam, não é pensar positivo, mas é permitir que o intelecto volte a contemplar o bem enquanto tal. Esse remédio aqui é especialmente eficaz nas tristezas de ordem espiritual, de ordem existencial, tá? Mas esse tipo de remédio, ele tem de pressupor que a alma não está excessivamente oprimida, senão não vai fazer sentido. E o último remédio é a terapêutica natural do corpo, sono, banho, repouso. Então, Santo Tomás reconhece explicitamente que a tristeza enfraquece o corpo e que o cuidado corporal consegue, por si só, aliviar o peso psíquico. Então, não estou reduzindo a dor aqui, eu estou atuando no realismo antropológico. O corpo bem disposto facilita o retorno do dinamismo vital da alma, tá? Essa parte do texto que o Echevarria vem descrevendo, esses 5 remédios para a tristeza propostos por Santo Tomás, é preciosa, porque mostra para nós que a tristeza não se cura por um único caminho e nem dizendo que vai passar. Ela pede uma terapêutica, não só uma terapêutica, mas uma terapêutica hierárquica integrada. Eu preciso de uma terapêutica afetiva, colocando para fora através do choro. Eu preciso de uma terapêutica relacional, com a amizade. Eu preciso de uma terapêutica intelectual e espiritual, com a verdade. Eu preciso de uma terapêutica corporal, com o repouso. Imagina se todos esses 4 remédios fazem sentido para o seu paciente. Que maravilha! Essa parte também deixa claro um critério clínico fundamental. Quanto mais profunda a tristeza, mais baixos têm de ser os remédios iniciais. Como assim baixos, Marina? Mais corporais, mais simples. Uma coisa que não demande muito daquela pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa está profundamente triste, não tem por que eu propor que ela contemple a verdade.
tá bom? Isso exige muito. E exigir muito de alguém que está esmagado pela dor é tão inadequado quanto oferecer apenas descanso corporal a quem sofre, por exemplo, de uma tristeza espiritual, tá? Então, São Tomás aqui não propõe uma técnica, mas ele propõe uma sabedoria terapêutica da alma, que respeita o ritmo, que respeita os níveis, que respeita a ordem anímica interna. E aqui nós passamos à inveja. A inveja é uma forma viciosa da tristeza. A inveja é a tristeza desordenada pelo bem alheio, especialmente pela sua excelência e sua glória. Nós já mencionamos aqui a conexão desse vício com a soberba e a vanglória. A tradição oriental, inclusive, não menciona como vício capital justamente porque ele é causado, perdão, pela vanglória. Então, aqui está um sinal muito claro que a vanglória pode coexistir com a pusilanimidade, porque o pusilânime é invejoso, já que ele se sente sempre inferior em glória. Então, o bem do outro que tem ânimo para buscar os grandes bens o incomoda. Então, segundo Santo Tomás, eu não tenho inveja das pessoas que estão longe, olha que coisa interessante, mas eu tenho inveja das pessoas mais próximas, cuja glória poderia de algum modo obscurecer a minha porque eu estou ali pertinho. Bom, a inveja não é um sentimento isolado. A inveja é um princípio estrutural de desordens morais e relacionais, motivo pelo qual Santo Tomás a classifica como vício capital. A inveja aqui é definida com precisão. Tristeza pela glória ou pelo bem do outro, enquanto apreendido como um mal para mim. Na tristeza, eu vejo o bem do outro como um mal para mim. O ponto decisivo aqui não é simplesmente que o outro tenha um bem. O ponto decisivo é que o bem do outro seja percebido por mim como algo que me diminui, que me obscurece, que ameaça a minha própria excelência. E é por isso que a inveja é uma forma particularmente perversa de tristeza. Ela não se dirige a um mal real. Ela se dirige a um bem real percebido como mal. Olha que distorção cognitiva absurda. E é justamente por isso que a inveja é um vício capital. Ela não se esgota em si mesma, perdão. Ela vai gerando uma cadeia de atos desordenados contra a outra pessoa. Então, o invejoso ele pode começar se sentindo mal pelo bem do outro, como se aquilo obstaculizasse o bem dele, e pode terminar tendo ódio ao outro, um verdadeiro ódio ao outro, querendo inclusive matá-lo. Isso é muito sério. Então, o invejoso, ele não está só entristecido. Ele tende a agir para reduzir, para negar, para destruir aquilo que no outro lhe causa dor. E como todo vício capital, a inveja é bastante fecunda, mas é fecunda para o mal. E por isso ela gera as chamadas filhas, que São Gregório Magno enumera. E seguindo São Gregório Magno, São Tomás vai enumerar esses efeitos de um modo muito concreto. Então, a primeira filha da inveja é a murmuração, que é como se você estivesse obscurecendo a glória do próximo de uma maneira velada, insinuante, sem um confronto direto. A terceira filha é a detração, que é a tentativa de destruir publicamente a reputação do outro em virtude da inveja. A isso se soma uma alegria pelo infortúnio alheio, quando o bem do outro é ferido, e a tristeza profunda pela prosperidade do outro, que revela para nós com clareza uma inversão afetiva própria da tristeza. E aí, no grau mais grave, tudo isso desemboca no ódio à própria pessoa, não apenas ao bem que ela possui. Porque aqui o outro já não é visto como alguém. Aqui o outro é visto como um obstáculo a ser eliminado. A inveja precisa ser parada no princípio, porque senão a gente pode chegar a esse extremo, tá? Essa descrição clássica da inveja tem um eco impressionante na obra do Alfred Adler, na sua Psicologia do Indivíduo. O Adler percebeu que a inveja não é apenas um defeito moral, mas é um traço estrutural do caráter neurótico. Então, a pessoa dominada pela inveja se torna capaz de convivência verdadeira, se torna incapaz de convivência verdadeira, porque ela vive em permanente lógica de comparação, de rivalidade, ela não tem como conviver com os outros. Então, em vez de desenvolver as suas próprias capacidades, ela vai tentando compensar essa sensação de inferioridade, fazendo o quê? Diminuindo os outros, tá? Então, a inveja revela com clareza um princípio central para nós. Ela nasce da comparação e da ruptura da amizade, ou seja, da recusa em reconhecer o bem do outro como um bem também para mim. Enquanto a caridade se alegra com o bem alheio, a inveja sofre com o bem alheio. Enquanto a amizade integra esse bem, a inveja isola. Enquanto a virtude constrói comunhão, a inveja corrói todo o tecido da vida social.
E é por isso que a inveja não é apenas um problema emocional, mas é um vício profundamente anticomunitário, que destrói tanto quem sofre quanto aquele sobre os quais ela se projeta. Então, onde a inveja domina, não pode haver verdadeira cooperação, nem justiça afetiva, nem crescimento comum. Só vai existir rivalidade, ressentimento e esterilidade existencial. Ok? Bom, passando da inveja, nós entramos num outro vício relativo à tristeza, que se chama assídia. Olha como a tristeza é importante. Olha quanta coisa a gente está aqui, 25 minutos falando só sobre a distorção da paixão da inveja, da paixão da tristeza. Bom, dentre os vícios capitais, é sem dúvida a assídia que possui um caráter patológico mais evidente. Estudar a assídia, estudar a assídia começou lá no âmbito monástico. Lá ela foi descrita como um astenia espiritual, um tédio, uma ansiedade, uma apatia, um vazio, que vai tentando o espírito do monge e que vai apartando o espírito do monge da contemplação, fazendo com que a mente dele se disperse, fazendo com que ele fique inquieto, tirando a paz interior. E os monges que se destacam aqui falando desse tema é o Evagrio Pôntico e o João Cassiano. São Tomás une a assídia descrita por esses autores a uma tristeza descrita por São Gregório Magno, e ele consegue, nessa síntese, entregar para nós a essência desse mal. A primeira coisa que ele faz é separar claramente assídia de preguiça, não são a mesma coisa. Muitas vezes elas são confundidas, tá? Ao ponto de, em algumas listas populares, a preguiça ocupar o lugar da assídia entre os vícios capitais. Mas São Tomás distingue isso aqui com rigor. E essa distinção é uma das suas grandes contribuições originais. Então, tanto na tristeza quanto na, tanto, perdão, gente, tanto na preguiça quanto na assídia, existe uma fuga da realização do ser próprio, mas a causa e o objeto dessa fuga são distintos. Na preguiça, a fuga tem como causa principal a busca do repouso corporal. Então, todo o trabalho que eu preciso empreender aparece como árduo, cansativo, fisicamente oneroso, e a pessoa ela se recua para preservar o conforto do corpo. Então, eu estou falando aqui na preguiça de um vício ligado ao plano sensível. O corpo pesa e a pessoa se esquiva da ação por amor ao descanso. Isso aqui é muito importante. Então, o problema aqui não é diretamente espiritual, o problema é uma desordem no modo de lidar com o esforço. Já na assídia, o núcleo é outro, diametralmente oposto. Mais do que a preguiça, São Tomás fala numa tristeza, e numa tristeza de um modo muito particular, pegando ali a parte de São Gregório. A assídia é a tristeza diante do próprio bem espiritual. Isso aqui é muito sério. Ou seja, do bem interior e divino que constitui o verdadeiro fim da minha vida, da vida humana, ok? Para ficar bem claro aqui. Então, é a tristeza pelo bem com o qual a caridade deveria gozar. E é por isso que se trata de um vício propriamente espiritual, ainda que se manifeste com efeitos psíquicos e corporais muito profundos. Os antigos já intuíam isso quando falavam de assídia, como uma recusa em colaborar com a própria realização, como uma espécie de negação interior da vocação humana à plenitude. Em São Tomás, isso ganha aqui uma grande precisão. Entristecer-se diante do bem divino, da contemplação, da oração, da interioridade, da união com Deus. Por isso que os monges falavam muito sobre isso. E isso aqui é algo qualitativamente distinto de simplesmente evitar o trabalho difícil em virtude de uma questão corporal. Então, aqui o mal não está fora. Ah, esse trabalho me pesa. Aqui o mal está dentro da pessoa. Está no próprio bem que ela deveria atrair. E é por isso que a assídia é descrita como uma tristeza paralisante e devastadora, porque ela se opõe diretamente ao gozo que nasce da posse antecipada do fim último, a fruição da contemplação de Deus já nesta vida. Então, onde a caridade aquece, a assídia esfria. Onde a caridade dilata, a assídia contrai. Então, é um verdadeiro congelamento espiritual que bloqueia o nosso desenvolvimento interior e torna o próprio bem interno e divino pesado, incômodo, indesejável. Isso aqui é muito sério. E aqui, gente, entra um ponto particularmente fino e clinicamente muito atual, tá? A assídia nem sempre se apresenta como uma inatividade, uma quietude, porque parece, né? Nossa, se eu tô num congelamento interior, se eu tô sentindo essa tristeza, então eu vou ficar quieto. Nem sempre, tá? Ela pode aparecer disfarçada de um excesso de atividade, tá? Uma preguiça.
E esse excesso de atividade vem da ansiedade que a pessoa sente. Então, a pessoa ela não suporta estar consigo mesma. Ela não tolera o silêncio interior. Ela não tolera a percepção de um bem espiritual interior que ela quer extirpar, que ela não quer olhar. E como ela não pode fugir de si mesma, o que é que ela vai fazer? Ela vai tentar escapar, digamos, pela janela dos sentidos. Ela vai se voltar para fora, multiplicar ocupações, multiplicar estímulos, estar com muitas pessoas ao mesmo tempo, mas sem se fixar verdadeiramente em nada. Esse ativismo da pessoa não é um sinal de vitalidade espiritual, mas é o contrário, é uma fuga do interior, é uma incapacidade de permanecer diante do que realmente importa. Então, esta alma, entristecida pelo próprio bem, prefere se dispersar do que enfrentar essa exigência interna silenciosa de verdade e de contemplação. Isso aqui é muito triste e muito sério. E é por isso que a assídia não se cura com mais atividade, nem com mais disciplina externa. Ela exige que a pessoa promova uma reconciliação afetiva com o próprio fim, uma lenta reeducação do desejo para que esse bem espiritual volte a ser experimentado como bem e não como peso. E enquanto isso não acontece, a pessoa pode parecer produtiva, ocupada e até engajada, mas ela permanece interiormente paralisada naquele ponto mais decisivo da sua vida. Não se esqueçam, a assídia é um vício capital. Isso significa, portanto, que ela não é só um estado afetivo isolado, mas ela é um princípio gerador de uma cadeia inteira de desordens. Lembram? Então, o núcleo dela é sempre o mesmo: a tristeza diante do bem espiritual, ou seja, diante daquilo que deveria me aperfeiçoar, me alegrar, me conduzir ao fim último. E é por isso que os efeitos dela se irradiam tanto no plano afetivo, quanto no plano cognitivo, quanto no plano cognitivo, quanto no plano comportamental. De novo, isso aqui é muito sério. O primeiro e mais evidente efeito da assídia, porque primeiro a gente vê o efeito para depois ver a causa, principalmente no setting terapêutico, é o desespero. Quem se entristece com o próprio bem espiritual acaba cedo ou tarde se desesperando. Porque se o bem que deveria salvar é vivido pela pessoa como um peso, então a felicidade aparece como algo impossível, em última análise, como algo indesejável. Então, o desespero nesse sentido não é só a perda da esperança, mas é também um abandono do fim. É um verdadeiro suicídio espiritual. E Santo Tomás não ignora aqui que, em certos casos, esse suicídio espiritual pode levar necessariamente para um suicídio corporal, porque a vida inteira perde o sentido. Olha só que coisa séria. E do desespero acontece naturalmente a pusilanimidade. Por quê? Eu fujo do bem ardente, exigente, elevado, e eu passo a restringir os meus desejos. Eu passo a me encolher, digamos assim. Então, os grandes bens passam a parecer inalcançáveis, indesejáveis. O ânimo dessa pessoa vai se apequenando. A vida perde plenitude. Então, aqui a gente vê que a assídia não paralisa apenas a oração e a contemplação, mas a assídia paralisa todo o dinamismo do querer. Um outro efeito decisivo é o torpor no cumprimento dos preceitos. O bem espiritual, vivido como algo triste e pesado, para de mobilizar a vontade. Então, o cumprimento do meu dever se torna mecânico, ressentido, ou simplesmente, em última análise, é abandonado. Primeiro fica mecânico, depois eu me ressinto, depois eu abandono. Mas não por uma rebeldia explícita, tá? Mas é por uma fadiga interior, gente. Diante do bem, eu sinto a fadiga interior. Isso aqui é propriamente a dinâmica da assídia. E a isso nós somamos o rancor, que vai se aproximar muito do ressentimento descrito por Nietzsche e por Max Scheler. Quem sofre da assídia tende a odiar aqueles que os convocam para o bem espiritual. Por quê? Porque quando alguém os convoca, ele se lembra daquilo que ele rejeitou. Então surge aqui uma hostilidade particular contra essas pessoas, contra as instituições que têm essa autoridade espiritual. Então a luta não é contra o mal, mas a luta aqui se torna contra quem aponta o bem. Então esse rancor aqui é um dos sinais mais claros de uma assídia bastante enraizada. E um outro efeito é a malícia, entendida não apenas como uma perversidade ativa, mas como uma disposição a justificar o mal e a reinterpretar o bem como algo nocivo. Então, a inteligência começa a trabalhar a serviço da fuga, racionalizando a tristeza e invertendo os valores. Chegamos aqui, portanto, a um dos efeitos mais característicos e clinicamente observáveis da assídia, que é a divagação mental sobre as coisas ilícitas. A lógica aqui é profundamente antropológica. A nossa psique não tolera o vazio absoluto. Uma vez que eu rejeito o grande bem, aquilo que deveria me preencher por completo, sobra muito espaço. Então surge a necessidade de que eu preencha esse espaço. E como esse bem rejeitado tinha uma grandeza infinita,
Eu vou tentar compensar esse vazio infinito com a multiplicação desenfreada de pequenos bens, que jamais vão se igualar àquele bem em qualidade. E é aí que eu começo a buscar incessantemente estímulo, gozo, distração, prazer, curiosidades, muitas vezes inúteis e muitas vezes ilícitas. Essa divagação vai se manifestar como uma instabilidade da vontade, como uma dispersão de propósito, como uma incapacidade de permanecer fiel a um caminho. A pessoa passa a querer muitas coisas, mas não ama nenhuma dessas coisas profundamente. É uma fragmentação mesmo, gente, da vontade. E com isso eu perco essa capacidade de me doar, de ter constância, de ter vida interior. Dentro do plano cognitivo, isso aparece como uma divagação da cogitativa, que São Tomás chama de uma curiosidade desordenada. É um vagar da mente de objeto em objeto, sem repouso, sem profundidade, pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Essa ansiedade, como a gente falou há pouco. Dentro da linguagem surge algo chamado de verborragia, é uma fala excessiva, muitas vezes vazia, que vai se prolongando exteriormente e vai levando a essa maior dispersão interior. E no plano corporal aparece a inquietude, a incapacidade de permanecer, a incapacidade de silenciar e de habitar o seu próprio lugar, aquilo que é próprio de você. Olha só quanta coisa, gente. E tudo isso aqui nos revela uma lei profunda. Quem rejeita o bem que unifica acaba se perdendo na multiplicidade enganosa. A assídia destrói a nossa unidade interior. E as filhas dela são tentativas desesperadas de escapar da tristeza fundamental por meio da dispersão. E é por isso que ela é um pecado capital, porque ataca o centro, o fim, e a partir desse fim ela desorganiza todo o organismo anímico. Então a assídia não se vence combatendo diretamente os seus sintomas, mas ela se vence reconciliando o afeto da pessoa com o verdadeiro bem. Enquanto o bem espiritual continuar sendo sentido por ela como um peso, todos os remédios periféricos vão só multiplicar fugas, mudar fugas, quando muito. Então a cura começa quando o meu coração volta, ainda que lentamente, a experimentar que aquilo que exige também pode me alegrar. E que o fim último não é o meu inimigo, mas o meu amigo, verdadeiramente. E é aqui que a gente percebe que o niilismo contemporâneo não parece ser senão a assídia transformada em enfermidade da cultura ocidental. Tá bem? E aqui, com quase 40 minutos de vida, nós encerramos a tristeza, falando dela enquanto paixão, das causas, dos efeitos, dos remédios e da inveja e assídia como seus dois vícios fundamentais. Tá bem? Então vamos falar sobre o temor. Bom, é excelente a decisão do Echevarria de introduzir o temor num ponto transversal aqui, fora da sequência estrita dos vícios capitais. Essa decisão é clinicamente e antropologicamente bastante acertada. Por quê? Porque, embora o temor não figure entre os vícios capitais, ele tem um lugar muito importante, central, na vida psíquica e na vida clínica. Um vasto conjunto de fenômenos contemporâneos, a timidez patológica, vergonha desenfreada, transtorno de ansiedade, fobia, ataque de pânico, enfim, indecisão crônica diante de compromissos definitivos, tudo isso pode ser reconduzido de algum modo ao temor, seja enquanto paixão natural, seja enquanto desordem viciosa dessa paixão. Então, são fenômenos diversos, mas unidos pelo mesmo núcleo afetivo, a apreensão de um mal possível e árduo, percebido como superior às minhas forças. Isso é o temor. A apreensão de um mal possível e árduo, percebido como superior às minhas forças. É bastante oportuno tratar do temor neste ponto, porque ele mantém uma estreita conexão com a tristeza, e enquanto vício, com a pusilanimidade, que é estruturalmente próxima ao temor. Então, entre os movimentos da alma, depois da tristeza, o temor é aquele que possui maior caráter de paixão, no sentido técnico tomista. A razão de paixão, como nos diz São Tomás, consiste em ser o movimento de uma potência passiva movida por um objeto que atua como princípio ativo. Então, é nesse sentido amplo que até sentir e entender pode se chamar de paixão. Mas, em sentido próprio, a paixão designa, sobretudo, o movimento do apetite sensitivo que se realiza em um órgão corporal e envolve alguma transmutação física. Mais propriamente ainda, chamam-se paixões aqueles movimentos afetivos que implicam algum dano ou ameaça de dano. E é por isso que o temor é paradigmamente uma paixão. Ele se refere diretamente ao mal, pertence ao apetite sensitivo e se manifesta com alterações corporais evidentes. E é aí que São João Damasceno, seguido por Santo Tomás, descreve para nós o temor como um movimento de contração,
tanto interior quanto exterior. Então, o sujeito se retrai afetivamente e o corpo expressa simbolicamente essa retração. Tensão, rigidez, encolhimento e até mesmo, em alguns casos, bloqueio respiratório. Aqui aparece para nós com clareza a teoria tomista das relações psicossomáticas. O corpo não é um mero efeito secundário, mas é uma expressão proporcionada do movimento interior da alma. E daí vem o valor simbólico, Nossa Senhora, gigantesco, do corpo dentro da clínica terapêutica. Uma distinção essencial é a que se aponta entre dor barra tristeza e temor. A dor e a tristeza pressupõem a presença atual do mal. Algo já foi perdido, algo se feriu, algo foi frustrado, ok? O temor, ao contrário, refere-se a um mal futuro, possível, ainda não presente, mas apreendido como iminente, vai acontecer a qualquer momento. E é por isso que ele depende muito mais diretamente da imaginação, da memória e da cogitativa. Muito mais do que dos sentidos externos. Porque essa antecipação do mal, essa dramatização interior do mal é constitutiva no temor. É importante notar também que o temor não é em si mesmo um mal, nenhuma paixão é. Existem modos virtuosos de temer. Mais ainda, o temor pode ser bastante elevado ao nível de dom do Espírito Santo, quando ele se ordena a uma reverência filial diante de Deus. Inversamente, a ausência absoluta de temor pode ser viciosa, porque revela imprudência, revela temeridade, revela inclusive cegueira diante do mal real. Então, o problema clínico não é o temor enquanto tal, mas é o excesso, a desproporção, a desordem. Falando sobre temor e pusilanimidade, embora eles estejam relacionados, eles não são a mesma coisa. A pusilanimidade não é uma forma de temor em sentido estrito. A pusilanimidade se refere ao bem árduo que a pessoa julga não ser capaz de alcançar. Então, estou falando de. Quando eu estou falando de pusilanimidade, eu estou falando de um vício por defeito da esperança. Ok? Um bem árduo que eu julgo não ser capaz de alcançar. Já o temor tem como objeto um mal árduo possível, que o sujeito julga que não é capaz de repelir. Ó, um bem árduo que eu não sou capaz de alcançar, pusilanimidade, um mal árduo que eu não sou capaz de repelir. Então, aqui eu tenho o excesso da paixão do temor. E assim como a esperança se refere a um bem possível e difícil, o temor se refere a um mal possível e difícil, ok? Apesar disso, existe uma conexão estrutural entre ambos. O temor frequentemente nasce da pusilanimidade. Por quê? Porque o juízo de insuficiência, ou seja, quando eu olho e digo eu não dou conta, torna o mal futuro algo esmagador. Então, quando a pessoa se estima fraca para o bem, ela naturalmente passa a superestimar o poder do mal. Porém, o temor não nasce apenas do defeito, ele pode nascer também do amor ao bem. E é por isso que, paradoxalmente, também a vaidade pode gerar temor. O vaidoso teme perder a sua imagem, sua autoestima, sua aparente superioridade. E esse medo pode fazer com que ele paralise tanto quanto a pusilanimidade. E aí o Echevarria chega numa parte do livro onde ele nos fornece critérios clínicos muito claros. Nem todo temor deve ser eliminado. Ele deve ser discernido, ordenado, proporcionado. A pergunta decisiva não é: existe medo? Mas é: qual bem está sendo amado? E qual mal está sendo antecipado? A estimativa que a pessoa tem das próprias forças é verdadeira ou distorcida? Então, onde o temor domina, quase sempre nós encontramos um problema anterior de avaliação de si, de avaliação do bem, de avaliação do mal. Como está essa distorção cognitiva? O que é que eu preciso resolver aqui para depois querer combater os sintomas? E é aqui que a gente joga o verdadeiro trabalho terapêutico, ok? Maravilha. Pensando do temor, o Echevarria entra nos transtornos de agressividade e começa a nos falar sobre a ira como paixão e como vício. Bom, obviamente que a ira, como todas as paixões, não é necessariamente um vício. Ela é, antes de tudo, uma paixão do apetite sensitivo que pertence ao irascível e por isso é moralmente neutra em si mesmo, podendo ser ordenada pela virtude ou corrompida pelo vício. Existem circunstâncias em que se irar não é nem defeituoso, porque ela revela uma. Se eu não me irasse, eu revelaria uma indiferença diante do mal, uma falta de zelo pelo justo, ou uma omissão diante da justiça. Então, a ira é definida por Santo Tomás como um apetite de vingança. Por quê? Porque ela tende a infligir um castigo para aquele que eu julgo que causou um dano que me entristece. Isso é a ira.
E esse castigo aparece como algo bom ou justo na medida em que ele se apresenta como uma retribuição proporcional a um mal sofrido, avaliado como imerecido. E é por isso que a ira não é só um impulso cego, ela envolve necessariamente uma avaliação. E é nesse ponto que Santo Tomás nos diz que a ira é cum ratione. Por quê? Porque a vingança supõe uma comparação entre o dano sofrido e a pena a ser infligida. Então, comparar, ponderar, silogizar é próprio da razão. E é por isso que a ira caminha, de um certo modo, junto com a razão, ainda que não seja um ato racional propriamente dito. A ira é uma paixão sensitiva que se deixa conduzir ou não, portanto, pela razão prática. E é por isso que a ira pode surgir de dois modos no homem: a partir da razão, quando o juízo racional reconhece uma injustiça e move o apetite sensitivo a reagir, ok? Ou a partir dos sentidos internos, quando a imaginação e a cogitativa avaliam algo como ofensivo antes que a razão possa julgar retamente. Quando surgem perturbações corporais intensas, embriaguez, fadiga extrema, privação de sono, naturalmente o juízo racional fica impedido. E a ira tende a se precipitar e a aparecer de uma forma desordenada. Não por acaso, São Tomás descreve a ira como uma paixão que provoca grande perturbação no coração, irradiando-se para os membros exteriores. Então, tem rubor, tem tensão, tem impulsividade, tem agressividade. E aqui aparece de novo essa dimensão psicossomática. O corpo expressa o tumulto interior do apetite. Quanto à causa formal da ira, São Tomás é muito preciso. Todas as causas da ira se reduzem ao menosprezo. A ira nasce quando o irado se sente diminuído, desconsiderado, desvalorizado. Então, no fundo, a tristeza causada pelo menosprezo está sempre ancorada no amor à própria excelência. Olha só. E isso não é o mal em si. Torna-se mal quando essa excelência é absolutivizada, imaginada, engrandecida, colocada acima do fim último. E é por isso que a ira pode ser virtuosa. Por quê? Porque o homem virtuoso se ira quando convém e como convém. Porque ele não é irracional. E ele não se ira por pequenas coisas. Porque o homem virtuoso, sendo magnânimo, poucas coisas vão lhe parecer verdadeiramente grandes, dignas de reação. E sendo humilde, ele conhece suas próprias limitações e não se sente facilmente ofendido. Então, em geral, o virtuoso se ira, mas pouco, em poucas vezes, porque ele percebe que só é necessário poucas vezes, e normalmente pelo bem comum, pelo bem do outro, não pelo seu bem próprio. Então a ira dele é zelosa, não é egocêntrica, tá? Então fica muito claro aqui, gente, como são particularmente inclinados à ira os vaidosos e os pusilânimes. O vaidoso se ira porque sua imagem é frágil, e o pusilânime se ira porque sua autoestima é instável. Então, ambos se sentem facilmente menosprezados. Paciente irado, vê se ele não é vaidoso e pusilânime. Vocês estão vendo como tudo se liga num grande círculo vicioso? E aí, quando a ira se afasta da reta razão, Santo Tomás chama de iracúndia, que é a ira viciosa. Então, ela se torna uma desordem contrária à virtude da mansidão, que é uma forma de temperança. É justamente a virtude que vai moderar a paixão de ira no meu interior. E é muito importante distinguir a mansidão, que modera a paixão de ira interna, da clemência, que não modera a paixão interior, mas modera o castigo exterior. Então, a crueldade se opõe à clemência. E a ira se opõe à mansidão. A ira é desordenada, a iracúndia, ok? Porque se eu falar só ira, eu estou falando só da paixão da alma. E é por isso que nem todo iracundo é cruel. Porque mesmo que a ira seja frequentemente princípio de crueldade, uma coisa não quer dizer necessariamente a outra, tá? A ira pode, obviamente, inflamar o desejo de punir, mas a crueldade surge tão somente quando a punição desejada é desejada pelo prazer de ferir e não pela justiça, tá? Então, na tradição clássica, a ira é considerada um vício capital, porque é fonte de uma série de outras desordens, e isso ocorre por duas razões principais. Primeiro, por causa do seu objeto. A vingança é apetecível porque se apresenta sob a aparência de justo e digno. E segundo, por causa do seu ímpeto, que precipita o sujeito a agir sem deliberação, quando deliberação é profundamente necessária. E aí, segundo São Gregório Magno, as filhas da ira são a rixa, que é o conflito aberto, a inchação, que é a exaltação do eu, a insolência, que é o desprezo do outro, a gritaria, que é essa exteriorização dessa desordem interior, e a blasfêmia, que é quando a ira se volta até mesmo contra Deus. E aí a ira nos revela, minha gente, algo central. Ela é uma paixão de fronteira entre justiça e destruição. Olha que coisa importante. Ordenada, ela protege o bem. Eu preciso me ordenar. Eu preciso ter uma ira ordenada. E desordenada, ela corrói o bem. Então, o trabalho clínico não consiste em extinguir a ira, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo.
mas em restituir a medida da razão para a ira, curando esse amor desordenado da própria excelência e restaurando a verdadeira magnanimidade e humildade daquela pessoa. Porque sem isso aqui, a ira explode, se volta para dentro, gerando ressentimento, tristeza e autodestruição, tá? E aí Christian Barrier vai trazer para nós o caráter sádico e o problema do masoquismo. Aqui nós temos um limite extremo da desordem afetiva humana. E São Tomás é muito consciente da gravidade singular desse vício. E é por isso que ele trata de modo distinto, tanto da ira quanto da crueldade, colocando isso aqui quase fora do campo moral ordinário como uma verdadeira patologia da alma. Primeira coisa, é importantíssimo distinguir bem os termos. A iracúndia, que é a ira viciosa, é um excesso da paixão da ira. Eu reajo de um modo desordenado a uma ofensa real ou imaginada, e por isso eu ainda mantenho alguma referência, embora deformada, de uma ideia de justiça, de retribuição. A crueldade, por sua vez, não diz respeito primariamente ao movimento interior da paixão, mas um castigo aplicado. É uma desproporção entre a pena infligida e a falta cometida. E é por isso que é um vício oposto à clemência que modera o uso do castigo. O vício que a gente analisa aqui agora é de outra ordem. Aqui não há ofensa a punir, nem justiça a restaurar, nem sequer um pretexto racional. Eu estou falando aqui do prazer em fazer o outro sofrer. O sofrimento alheio, gente, não é um meio para alguma coisa. Aqui. Eu faço alguém sofrer porque eu quero um bem, o que seria um pouco menos pior. É o próprio objeto do deleite. Isso aqui, o ser humano chegou no subsolo. E é por isso que São Tomás chama essa disposição de brutalidade ou ferocidade e chega a qualificá-la como uma insânia da alma. Lembram? O ponto decisivo é esse. Essa desordem não contradiz apenas a razão, como acontece nos vícios morais ordinários. Ela contradiz também a inclinação natural da animalidade humana. Porque vejam, todo homem, enquanto animal racional, tem uma inclinação natural, uma certa benevolência universal em relação aos outros homens. Isso é normal. Existe uma amizade natural genérica. Então, assim como os animais tendem a se proteger e a reconhecer membros da espécie, também o homem é naturalmente inclinado a não se deleitar com o sofrimento de um semelhante, salvo quando esse sofrimento é acidentalmente ligado à defesa de algum bem justo. Então, por exemplo, na punição legítima, ok? Na brutalidade, porém, essa inclinação natural está invertida. Não se trata de odiar alguém por um bem, nem de reagir a uma ameaça, nem de punir o mal. Trata-se de querer o mal do outro como tal e de gozar com este mal. E é por isso que São Tomás diz que essa disposição se situa fora da disposição da espécie humana, como se o sujeito tivesse afetos que já não são propriamente humanos, mas infra-humanos, inclusive infra-animais e, portanto, contra-humanos. Então, enquanto a iracúndia e a crueldade ainda se movem dentro de uma lógica moral, mesmo pervertida, essa brutalidade, essa ferocidade aponta para uma desorganização profunda da vida afetiva, em que a empatia natural foi perdida, foi substituída por uma forma de deleite destrutivo. Por isso, ela não pode ser tratada apenas como uma falta de controle, como uma raiva acumulada, como um excesso de agressividade. Estamos diante de algo que toca a estrutura mesma da sociabilidade humana, tá? Então, a ira desordenada pede educação afetiva e moderação pela razão. A brutalidade, porém, revela uma ruptura da amizade natural com o semelhante, uma falha grave na integração da animalidade humana, que se aproxima muito mais de uma patologia do caráter do que simplesmente de um vício moral. E é por isso que São Tomás chama de insânia. Ok? Passemos aqui à avareza. A avareza, num sentido primeiro e próprio, significa o amor desordenado ao dinheiro. A etimologia é precisa. Avarus vem de ávidos aéreos, que quer dizer ávido de bronze. Bronze, dinheiro, tá? E o grego filargíria diz exatamente o mesmo. Amor da prata, amor do dinheiro. Então, o dinheiro aqui é decisivo, porque ele não é um bem final, mas ele é um instrumento universal, capaz de se converter em qualquer outro objeto de desejo. O dinheiro é um meio para que você pratique um monte de pecado, porque ele é um meio para que você consiga fazer aquelas coisas desordenadas que você quer fazer. O vício contrário à avareza é a prodigalidade, pela qual alguém gasta de modo desordenado, acima da justa medida da razão, de modo que Aristóteles e São Tomás consideram esse vício menos grave, porque é mais facilmente corrigível. Porque vejam, quem dissipa pode aprender a reter.
Já o avarento, ele se fixa, ele endurece, ele se fecha. São Tomás e Aristóteles tratam a avareza com muito rigor, como uma coisa difícil de ser extirpada. E é por isso que Aristóteles chega a dizer no livro 4 do Ética Nicômaco que a avareza é incurável. Olha que coisa, gente. Não no sentido absoluto, tá? Mas porque ela resiste muito à correção, porque ela é defensiva, ela é obsessiva. E aí, São Tomás distingue a avareza de dois modos. Primeiro, como um vício especial, que é o apetite desordenado das posses materiais, sobretudo dinheiro. E nesse sentido estrito, a avareza se opõe diretamente à liberalidade, que regula o uso e a doação de bens, e também à justiça, quando leva a pessoa a reter o que pertence ao outro e o bem comum. Então, aqui a avareza é claramente um vício social. Ela rompe a circulação dos bens e vai corroendo a confiança entre os homens. Segundo, Santo Tomás fala da avareza como um vício geral, ou seja, como um apetite desordenado de ter qualquer que seja o objeto. E nesse sentido amplo, eu posso falar de uma avareza de poder, de controle, de segurança, de tempo, de reconhecimento, de garantias. E aqui, o denominador comum não é o dinheiro em si, mas é uma fixação possessiva, a recusa em perder, em arriscar, em doar, em confiar. E é nesse contexto que se entende a afirmação de Santo Tomás que, se a soberba é o princípio de todos os vícios, a avareza pode ser chamada da raiz de todos os vícios. A soberba se refere ao fim mais apetecível, à excelência do eu. A avareza se refere aos meios universais pelo qual todos os apetites ordenados podem ser satisfeitos. Então, o dinheiro promete poder, prazer, segurança, autonomia, distinção entre os demais. E é por isso que ele se torna facilmente um substituto bastante funcional do fim último. Algo que parece garantir tudo, mas que infelizmente nunca basta. E daqui vem o caráter infinito e insaciável da avareza. Porque, gente, quando a pessoa ela tem um desejo desordenado de riqueza, ele não tem medida natural. Porque nenhum dinheiro do mundo sacia essa pessoa. E é por isso que São Crisóstomo fala com um acerto de uma bulimia da alma. Porque quanto mais eu possuo, mais eu quero. Quanto mais eu acumulo, mais eu temo perder. Então, a avareza traz para aquela pessoa avarenta uma inquietude absurda, um não repouso, traz uma ansiedade crônica. E essa dimensão aqui é clinicamente muito relevante. Porque, considerando tanto na sua forma especial quanto na minha forma geral, a avareza está frequentemente na base de quadros de estresse, ansiedade patológica, insônia, obsessão de controle e, naturalmente, um medo constante do futuro. O avarento vive no estado permanente de vigilância, de retenção, não tem capacidade de confiar, de descansar, de respirar, de se entregar. O mundo inteiro é percebido como uma ameaça que quer tirar dele aquilo que ele possui, ou quer tirar dele uma ocasião de possuir ainda mais. Então, a avareza revela para nós uma doença do vínculo com o futuro. Ela nasce da recusa de depender, de receber, de confiar na ordem do bem. Enquanto a liberalidade supõe confiança no fim e abertura à comunhão, a avareza fecha o sujeito sobre si mesmo e transforma os meios em absolutos. E é por isso que ela não empobrece apenas quem sofre com ela, mas empobrece todo mundo ao seu redor, porque ela torna a vida social mais dura, mais injusta e mais ansiosa. E a Echevarria traz para nós os transtornos da conduta alimentar e os vícios. E por primeiro ele fala da gula. Então, assim como a abstinência e a castidade são as duas espécies principais da virtude da temperança, também a gula e a luxúria são as duas espécies principais do vício oposto, a intemperança. A diferença entre elas está na matéria. A gula tem por objeto o apetite de comer e beber, enquanto a luxúria tem por objeto os prazeres venéreos. Em ambos os casos, trata-se de prazeres ligados ao sentido do tato e não primariamente ao paladar ou à visão, porque o que está em jogo é um prazer corporal, ingerido ou incorporado. Primeiro falemos da gula. São Tomás o define como um apetite desordenado de comer e de beber. E ele distingue com bastante finura psicológica, como é de praxe, duas formas principais. A desordem no comer, que recebe propriamente o nome de gula, e a desordem no beber, que ele chama de ebriedade. E aqui nós temos uma distinção antropológica central. Santo Tomás afirma que existem dois tipos de apetite. O primeiro é o apetite natural, que pertence às minhas forças vegetativas, e a ele corresponde o quê? Fome e sede, que são necessidades orgânicas. Esse apetite não é moralmente qualificado, fome e sede. O segundo apetite é o sensitivo, da ordem psíquica, que se refere ao modo como o alimento é desejado, buscado e desfrutado. Esse apetite pode ser educado ou desordenado pela razão. E é exatamente nele que incidem tanto a abstinência quanto a gula. E é por isso que a gula não consiste simplesmente em comer muito,
mas ao comer e beber segundo uma lógica de prazer sensível, não regulada pela razão. Então, como uma forma de intemperança, ela diz respeito, sobretudo, ao prazer do tato, ou seja, ao prazer corporal ligado à ingestão e não apenas ao sabor. Não é sobre sentir o sabor, é sobre ingerir. Quando a desordem se limita ao desejo de sabores sofisticados, refinados, curiosos, estamos mais próximos do vício da curiosidade sensorial do que da gula em sentido pleno, tá? E aí, seguindo São Gregório Magno, São Tomás resume as 5 espécies de gula no conhecimento. Então, temos a comer precipitadamente, que é antes do tempo, comer abundantemente, em excesso, comer demasiadamente, além da medida, comer vorazmente, com a ânsia desordenada, e comer refinadamente, que é buscando excessivamente a delicadeza, a sofisticação. E a gravidade da gula não está apenas no objeto, mas está no fato de que ela se refere a algo necessário à vida humana e a um aspecto que todos associam espontaneamente à felicidade, o gozo. E é justamente por isso que a gula é um vício capital, porque ela pode gerar muitos outros, sobretudo quando ela passa a ocupar o centro da vida afetiva. Seguindo novamente São Gregório, São Tomás enumera como efeitos da gula a alegria tonta, que é uma euforia superficial, vazia, a estupidez, que é um embotamento intelectual, a sujidade, que é uma desordem no trato do corpo, a verborragia, que é o falar excessivo e sem medida, e o embotamento dos sentidos. Este último ponto é fundamental e se repete constantemente em São Tomás. A intemperança embota a inteligência. Não é apenas um problema moral aqui, gente. Olha só que coisa importante. É um problema também cognitivo. A gula produz no guloso o hebetudo sensus, que é uma espécie de anestesia interior, que impede a mente de penetrar profundamente o sentido das coisas. Então, assim como a luxúria excita e dispersa, a gula entorpece. E é claro, ambas corroem a vida intelectual, ainda que por vias distintas. Ok? E é por isso que São Tomás afirma que quando a gula se transforma no eixo da vida, afastando o homem da ordenação de Deus com o fim último, ela se põe, inclusive, ao preceito de repouso festivo. O repouso, no sentido bíblico e clássico, não é uma mera interrupção do trabalho, mas é um tempo de elevação do espírito, de ócio contemplativo, de inteligência mais alta. E a gula perverte esse tempo, porque ao invés de favorecer o crescimento interior, entrega-se uma atividade puramente sensorial, que vai obscurecendo a capacidade espiritual. E por fim, a gula não é apenas um excesso alimentar, mas ela é um modo de viver que prefere o conforto sensorial do que a lucidez interior. Então, onde a gula domina, a alma perde essa finura, perde profundidade, perde silêncio. E é por isso que a temperança, especialmente a abstinência, não é a repressão do corpo, mas é a proteção da inteligência e da liberdade interior. Sem essa ordem no apetite, a vida espiritual, a vida intelectual se tornam, pouco a pouco, impossíveis. Ok? E aí nós entramos nas desordens sexuais. A luxúria é uma outra espécie fundamental do vício da intemperança ao lado da gula. Ela consiste no apetite desordenado dos prazeres venéreos, ou seja, no desejo e no uso do prazer sexual fora da ordem da reta razão. Não se trata, portanto, de negar o prazer sexual enquanto tal, que ele é naturalmente bom, tá tudo certo, mas de indicar a desordem que surge quando ele é buscado desvinculado do seu fim e do seu modo humano de realizar. Essa desordem pode aparecer para nós de dois modos distintos. Pode ocorrer que o ato exterior seja objetivamente ordenado, mas o desejo interior seja desordenado, quando, por exemplo, quando o prazer é buscado como fim último, sem integração com o amor, sem responsabilidade e a finalidade mesma do matrimônio. Ou pode ocorrer que tanto o desejo interior quanto o ato exterior sejam desordenados, quando o próprio comportamento contradiz a ordem objetiva do ato sexual. Segundo Santo Tomás, todo ato sexual fora do matrimônio é intrinsecamente desordenado. Ponto. Por quê? Porque contradiz a essência do coito humano enquanto tal. Essa essência não é definida pelo prazer, mas pelo fim natural do ato, que é a geração e educação da prole, tá? Então, o uso dos órgãos genitais recebe esta medida de fim. E por isso, todo uso que não seja proporcionado à geração e educação de filhos é, em si mesmo, desordenado. Prazer aqui é secundário, não pode ser principal. O principal é a geração e educação dos filhos, tá? Então, nós não estamos falando aqui de uma norma cultural. Eu estou falando de uma ordem inscrita na própria natureza do ato. Importante que se diga. Quando o prazer venéreo é buscado de modo que contradiz diretamente essa ordem natural, eu estou diante de vícios contra a natureza. Ou seja, práticas que não apenas nos afastam da reta razão, mas da própria disposição natural da espécie humana.
Porém, o ponto agora não são esses casos extremos, mas essa forma de luxúria que é contra a própria natureza da reta razão, tá? Justamente por se opor a um modo propriamente humano de procriar. O matrimônio, a fidelidade, a estabilidade, essa ordenação do prazer ao bem da pessoa e da prole. E mesmo nesse nível ainda, contra a razão, a luxúria já é um vício gravíssimo, porque ele atua diretamente sobre uma potência profundamente ligada à vida afetiva, à imaginação e à cogitativa. E por isso, ela produz efeitos que não se limitam ao campo moral, mas desorganizam a inteligência tal como a gula, desorganizam a vontade, desorganizam a nossa relação com Deus. Isso é muito sério. E aí, segundo São Gregório Magno, São Tomás enumera 8 efeitos principais da luxúria. O primeiro é a cegueira mental, que é quando a nossa inteligência perde a capacidade de julgar com clareza os bens mais altos. O segundo é a inconstância, a precipitação, ou seja, a incapacidade de perseverar e uma tendência de agir sem deliberação. E a isso nós somamos o amor próprio, que é entendido aqui como um fechamento egocêntrico no prazer, que desloca o amor do outro enquanto pessoa. Nos níveis mais profundos, aparecem efeitos propriamente espirituais. Ódio a Deus, não necessariamente explícito, mas uma rejeição da ordem divina que exige domínio de si. O apego excessivo ao tempo presente, porque o prazer imediato se torna o critério último daquela pessoa. E o horror e o desespero quanto ao futuro, já que uma vida centrada no prazer não suporta, não tolera a ideia de compromisso, envelhecimento, responsabilidade. Então, a luxúria aqui aparece como um vício que não apenas desordena o desejo, mas reconfigura toda a percepção da realidade. Ela encurta o horizonte da pessoa, obscurece a inteligência, fragmenta a vontade e torna o futuro bastante ameaçador. E é por isso, gente, que a castidade não é repressão sexual, mas é a integração do prazer numa ordem que salva a inteligência, o amor e a relação com Deus. Então, onde essa integração falha, não é apenas a moral que se corrompe, mas é a própria capacidade que a pessoa tem de ver, de escolher e de esperar. Tá bem? Então vamos tentar fazer aqui uma rápida conclusão de tudo que nós vimos nessas 3 aulas. Bom, o conjunto dessas análises que nós fizemos nos permite formular algumas coisas de ordem antropológica, de ordem moral, de ordem clínica, que nos ajudam a situar com clareza o que se entende em sentido próprio por enfermidade da alma. Em primeiro lugar, é indispensável distinguir as enfermidades corporais que afetam a alma por acidente, ou isto é, volta. As enfermidades corporais que afetam a alma por acidente. Isto é, na medida em que atingem os órgãos necessários à atividade psíquica. Das enfermidades que incidem primariamente sobre as potências cognitivas e apetitivas e que por isso podem ser chamadas de enfermidade da alma em sentido próprio. Esta distinção é decisiva para que a gente evite tanto o reducionismo organicista quanto a moralização indevida de quadros clínicos genuinamente corporais. Em segundo lugar, temos as enfermidades da alma propriamente ditas, onde eu consigo distinguir 2 grandes gêneros. O primeiro são as desordens que contradizem aquilo que é específico ao homem quanto homem, ou seja, a razão. E o segundo inclui transtornos mais graves, que não apenas se opõem à razão, mas também ferem uma disposição natural do apetite humano enquanto animal, rompendo inclinações básicas de sociabilidade, benevolência e preservação da espécie. Em terceiro lugar, dentro das desordens que contradizem a razão, convém distinguir 3 níveis estruturais. Desordem afetiva não consentida pela razão, em que a paixão se manifesta de modo desordenado, mas sem adesão voluntária, que eu estou falando aqui do estado de luta interior. Depois, a incontinência, onde a razão geral reprova a paixão, mas acaba sendo vencida, acaba cedendo. E, por fim, o vício plenamente formado, onde a razão, o apetite e o hábito se encontram estruturalmente desviados e consentidos. Tá? Então, eu falo de a toda a minha personalidade está estruturalmente, deleitosamente e facilmente inclinada para o mal. Em quarto lugar, todas essas desordens, mesmo quando não atingem o nível do vício consolidado, podem produzir consequências penais em diversos planos, psíquico, corporal e social. Então, a tradição clássica nunca ignorou essa dimensão consequencial, que hoje reaparece sob a forma de sintomas clínicos, adoecimentos psicossomáticos e desestruturações relacionais. Em quinto lugar, a análise dos vícios confirma para nós um ponto central. O problema fundamental não está primariamente na razão, mas na desordem afetiva, cujo núcleo é o egoísmo. É esse amor desordenado de si que arrasta o juízo racional, deforma as potências cognitivas inferiores e altera a avaliação tanto do fim quanto dos meios. Então, a razão aqui não é simplesmente apagada, mas ela é progressivamente instrumentalizada pelo apetite desordenado. E por fim, à luz da descrição dos vícios,
e além da clássica divisão dos vícios capitais, como a soberba, como o princípio de todos, é possível que a gente consiga delinear alguns quadros clínicos antropológicos particularmente relevantes. Um primeiro conjunto vai se caracterizar pela vaidade, pelos vícios que estão diretamente ligados a ela. Presunção, ambição, inveja e avareza. Temos aqui uma estrutura centrada na autoafirmação, na comparação, na apropriação e tem um grande impacto nas relações sociais. O segundo quadro, da pusilanimidade, que é uma verdadeira enfermidade do ânimo, frequentemente ligado à vanglória e à assídia. Então, ela costuma andar junto com o temor, com a debilidade interior, levando o sujeito a empregar enormes esforços para evitar justamente aquilo que se exigiria um esforço proporcionado e libertador. E um terceiro grupo clinicamente relevante é o da assídia, com sua dupla manifestação, paralisia e hiperatividade ansiosa. Aqui nós temos um cuidado especial com o diagnóstico diferencial em relação à depressão endógena e a chamada noite escura de São João, que possuem natureza e tratamento distintos. Um quarto conjunto de desordens se situa no âmbito da intemperança, em suas formas analógicas, descontrole dos impulsos sexuais, alcoolismo, dependências e vícios variados. Em certos casos, essas desordens fazem transição para quadros mais propriamente patológicos. E, por fim, é preciso reconhecer que todas as ordens de vícios podem degenerar em transtornos francamente patológicos, nos quais já não se trata mais só a desordem moral, mas existe um grave comprometimento da estrutura psíquica como um todo. Alguns exemplos paradigmáticos: as perversões sexuais, as personalidades antissociais, sádicas, masoquistas, bulimia, anorexia e até formas extremas de canibalismo, ok? Fobias sérias, transtornos de ansiedade instalados. Maravilha. Vejam, o conjunto dessas conclusões nos permite afirmar que a doutrina clássica das paixões e dos vícios não é apenas um sistema moral abstrato, mas é um mapa estrutural da saúde e da enfermidade da alma, capaz de iluminar com grande precisão tanto o discernimento clínico quanto o trabalho terapêutico, orientado à restauração da unidade interior e da ordenação ao verdadeiro fim humano. Maravilha? Bom, esse é o penúltimo vídeo da nossa série da Praxis da Psicologia. Na semana que vem, creio eu que na sexta-feira, vai ser disponibilizado o último vídeo, onde eu vou unir o capítulo 5 e 6 do livro, porque eles são bastante conexos, com as conclusões às quais nós chegamos a partir de tudo isso, sobre a possibilidade ou não, e em que termos, de uma praxis psicológica tomista. Tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.